Bem-vindo a mais uma edição Face do Poder do Hoje News. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, inseriu definitivamente o partido entre as maiores siglas do país. Na disputa eleitoral do ano passado, elegeu 650 prefeitos e 5.671 vereadores e conta com 10 senadores e 35 deputados federais no Congresso. Soma-se a este capital político o fato de não ter se desviado de suas origens, mantendo o conceito de centro. Esta é a sua principal bandeira de convergência. Fugindo dos extremos à esquerda ou à direita, mas aberto ao diálogo, artigo em falta ultimamente no país. Em Goiás, o PSD é presidido pelo ex-deputado federal e constituinte Vilmar Rocha, professor de Direito Constitucional, ideólogo do liberalismo social e um dos principais conselheiros da legenda no âmbito nacional. Este personagem singular da política brasileira e incansável crítico do quadro social de nosso país. Marcado pela pobreza e miséria que o programa Face do Poder conversa a partir de agora com o presidente Vilmar Rocha. Seja bem-vindo ao Face do Poder. Muito obrigado, Edna, pelas suas palavras. Um abraço ao meu amigo Wilson Silvestre. Obrigado pelo convite para esta entrevista e eu estou pronto, estou às ordens de vocês. Vamos começar, Wilson. Bom, Vilmar Rocha, é um prazer tê-lo, reforçando aqui o que a Edna disse, é um prazer tê-lo conosco. Eu começo aí perguntando ao senhor como o Gilberto Kassab tem dito que o PSD terá candidato nas principais capitais do país. Ele tem dado entrevista falando sobre isso. Se dá capitais como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, os maiores colégios eleitorais do país e já praticamente acertado aí, Geraldo Alckmin em São Paulo, o Calil em Belo Horizonte e o presidente da OAB no Rio de Janeiro. Então esse capital político amelhado aí pelo PSD, que dá praticamente a metade do eleitorado quase, vai concorrer a presidente da República, com candidatura própria e sem falar em alianças por enquanto, mas buscando aí a convergência. Bom, como é que o senhor avalia a entrada do PSD na corrida eleitoral, tendo com o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, como principal protagonista aí do partido, indicado pelo presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, como provável candidato em 2022. Como é que o senhor está avaliando essa corrida eleitoral aí do PSD a nível nacional? Bem, em primeiro lugar, o PSD tem apenas 10 anos. É um partido novo. Por que ele está tão grande, se consolidando como um dos grandes partidos do Brasil? É pelo seguinte, ele está sintonizado politicamente o que pensa e acredito a maioria da população brasileira, que é uma posição de centro, de equilíbrio, de diálogo, pensando em construir políticas públicas a favor do país. Um país tão grande quanto o Brasil, tão diverso. Para você governar, você tem que dialogar, somar forças, fazer maiorias
para governar. Então, essa é uma das razões do crescimento do PSD no Brasil. A estratégia que nós adotamos foi, em primeiro lugar, fortalecer as estruturas nos estados, preparar o partido para disputar as eleições de maneira forte nos estados. E você, Wilson, inclusive fez aí um relato sobre a posição do partido hoje nos principais colégios do Brasil. São Paulo, Rio, Minas, mas nós podemos acrescentar no Paraná, que é um estado relevante, que o governador Ratinho Júnior, que já é do PSD, é candidato à reeleição. Na Bahia, onde nós temos uma estrutura partidária muito forte, 2 senadores, 5 deputados federais. Se não disputarmos o governo do estado, mas pelo menos nós teremos alguém na chapa majoritária. É o caso, por exemplo, de Goiás. O nosso projeto inicial era de ter uma candidatura a governador. Mas durante o tempo demonstrou que era difícil ter uma candidatura a governador. Mas nós estaremos na chapa majoritária e o nosso pré-candidato é o Henrique Meirelles. Então o partido está forte, tem uma estratégia, está se consolidando. Hoje a nossa estratégia é de ter uma candidatura própria a presidente da República. O nome que nós temos hoje é o do Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso. Ele está sendo trabalhado, ele ainda não está no PSD, mas as conversações estão bem avançadas para ele vir para o PSD e ser candidato a presidente da República. Nós desejamos ter candidato próprio. Agora, se daqui até agosto do ano que vem, daqui a um ano, quando haverá efetivamente as convenções, muita coisa pode ocorrer, inclusive uma aliança, uma coligação. Mas aí nós temos que aguardar qual vai estar o quadro nessa época para a gente fazer uma avaliação definitiva. Mas daqui até lá, é a candidatura própria mesmo a presidente da República. Com essa, digamos, o agravamento, se por acaso agravar a doença do presidente Jair Bolsonaro e ele tiver que afastar e o vice Mourão assumindo, isso muda muito a configuração aí, digamos, que está posta à mesa hoje da polarização entre Lula e Jair Bolsonaro. Obviamente que vão surgir novos candidatos. O senhor acha que dentro dessa, digamos, nessa circunstância, é possível o PSD aglutinar via uma candidatura presidencial, aglutinar o centro, centro-direita e, digamos, essa direita aí não bolsonarista? Eu acredito que há essa possibilidade, sim. E nós estamos trabalhando para isso. A gente respeita e compreende que todos os outros partidos podem e devem apresentar as suas candidaturas próprias. Lá na frente, os partidos, naturalmente, vão avaliar qual aquele candidato que tem melhores chances de vencer a eleição presidencial. Mas isso é mais para frente. Agora, todos os partidos, é natural que tenham os seus projetos e as suas candidaturas próprias. O partido que hoje está mais preparado para representar e para aglutinar esse centro democrático é o PSD, pela sua amplitude, pelo seu posicionamento político e programático e pelas suas fortes estruturas políticas e partidárias nos estados. Então, a nossa estratégia é essa mesma que você colocou. É que com a discussão, com o debate, com o diálogo, o candidato do PSD venha a convergir essas outras forças políticas e partidárias do centro democrático e que apoie o candidato
do nosso partido, do PSD. Focando mais na política regional, o PSD em Goiás teve um desempenho menor na conquista de prefeituras. Mesmo assim, é a terceira força em termos de votos no estado, perdendo apenas para o DEM e o MDB. Na sua avaliação, a aliança com Ronaldo Caiado ajuda ou atrapalha na nominata para deputado federal e estadual? Ô Edna, nós fizemos uma estratégia aqui em Goiás, na eleição de 2020, focada em lançar o maior número de candidatos a prefeitos nas maiores cidades, mesmo nas cidades que a gente avaliava que tinha pouca chance, mas nós apresentamos candidatos. Das 10 maiores cidades de Goiás, nós tivemos candidaturas próprias em 7. E é por isso que nós ficamos, em termos de número de votos, em terceiro lugar, entre os 3 partidos que teve mais voto na eleição de 2020. Essa foi a nossa estratégia. Agora, nós acreditamos que, ao fazer uma aliança forte com um candidato a governador forte, isso ajuda o partido a eleger mais deputados federais e mais deputados estaduais. No quadro atual, a candidatura mais forte, a candidatura é a do DEM, é a do governador, até porque ainda não formatou ainda o quadro de uma candidatura alternativa. Eu acredito até que vai haver essa candidatura alternativa. Acho bom, não pensando só no PSD, mas pensando no processo político no geral e no processo democrático, é bom que haja uma candidatura forte alternativa. Para o processo político, é bom que haja disputa entre 2 candidaturas ou 3 candidaturas fortes. Isso oxigena o processo político, acredito que vai haver. Só que nós decidimos que mais na frente, depois de definidas as regras da eleição no Brasil, a eleição de 2022, agora em agosto, seguramente vai ser votada a lei no Congresso que vai definir as regras. A partir daí, então, nós vamos reunir os nossos quadros, as nossas lideranças, fazer uma discussão interna e ver qual que é a melhor opção de aliança. Nós temos que fazer uma aliança com uma chapa majoritária com chance de vitória. E isso vai ajudar a nossa chapa de deputados estaduais e de deputados federais. Então, presidente Vilmar, do PSD de Goiás, dentro dessa análise do senhor, praticamente o caminho sinaliza que é o governador Ronaldo Caiado o principal aliado do PSD para ampliar, digamos assim, essa nominata de deputados estaduais e federais. Por enquanto, ele é o favorito, porque não surgiu nenhum nome. O senhor disse que vai surgir, mas até agora está muito difícil aglutinar aí, digamos, forças suficientemente para derrotar Ronaldo Caiado. Ele corre, provavelmente, se continuar nesse quadro, ele acaba sendo eleito no primeiro turno. Ou não? Não acredito. O eleitorado em Goiás é mais ou menos, na minha avaliação, definido da seguinte forma: 30% é governo, 30% é oposição, sobretudo nas grandes cidades, Goiânia, na região metropolitana, há uma tendência natural de apoiar candidatos da oposição. E 30% são independentes, que fazem uma opção, na época, para um lado ou para outro. Então, eu acredito que tem forças políticas, econômicas, sociais, culturais, comunitárias, para uma candidatura alternativa no Estado.
como há a nível nacional. Hoje, a nível nacional, está polarizado entre o Lula e o Bolsonaro. Eu acredito que isso vai mudar. Tem espaço para uma candidatura do centro democrático. A mesma coisa que em Goiás. Eu acho que há espaço político e eleitoral para uma candidatura alternativa. Independente da decisão nossa, do PSD, como político, como professor, como cidadão, não é o presidente do PSD que está falando isso. Quem está falando é o cidadão, é o político, é o professor, é o eleitor. Eu desejo que tenha uma candidatura alternativa forte, que haja uma disputa, que haja um debate. Isso é bom para o sistema político, isso é bom para a democracia, é bom, inclusive, até para quem está no governo. Até para quem está no governo. É bom que ocorra esse debate. Então, eu espero que isso ocorra aqui em Goiás. Indiferente qual vai ser a posição do PSD, que nós vamos tomar mais da frente, de forma muito democrática, ouvindo todas as forças do PSD, deputados federais, estaduais, senador, prefeitos, ex-prefeitos, presidentes. Nós vamos fazer isso de uma maneira muito democrática. Eu tenho, historicamente, vocês sabem, e eu reivindico isto, porque não é retórica, é vida. É vida. Eu sempre tive um perfil de respeitar opiniões divergentes, de ser conciliador, de respeitar a vontade da maioria. Sempre foi assim e vai ser assim na decisão da nossa opção lá na frente, quando o quadro estiver politicamente claro, para que a gente então possa fazer essa decisão. Eu concordo com o senhor. Eu acho que é bem democrático mesmo. E eu vou fazer uma última pergunta. Como o senhor avalia a gestão Caiado? Olha aqui, esses dias eu fiz uma brincadeira que lá atrás me perguntaram qual que era a nota. O professor tem essa mania de dar nota, né? Eu dei nota 5. Hoje eu daria uma nota 6. Eu acho que melhorou um pouco. Por exemplo, vou dar um assunto concreto. Está nos jornais hoje, e o governo dizendo que vai lançar um programa de emergência, de transferência de renda para famílias pobres. Eu concordo com esse programa, acho um bom programa, acho até que já está atrasado, porque vários outros estados e vários outros municípios já instituíram programas de emergência de transferência de renda. A situação fiscal hoje de Goiás é muito boa. O Estado está numa condição fiscal e financeira muito positiva. Primeiro, porque, incrivelmente, mesmo no período da pandemia, houve um crescimento de aproximadamente 2 bilhões de aumento da arrecadação. Segundo, porque houve muita transferência de recurso federal para Goiás. Nunca existiu tanto dinheiro federal em Goiás, não, em Goiás só não, em todos os estados brasileiros, como agora. E em terceiro lugar, é que o Estado renegociou a dívida, não pagou, e agora vai renegociar em condições favoráveis. Então, há espaço fiscal para um programa de transferência de renda, do auxílio emergencial. Eu vi pelos jornais que estão querendo colocar R$200. É muito pouco, muito pouco. R$200 hoje não dá para nada. Nos últimos meses, a inflação foi muito grande, as coisas subiram muito. O gás, remédios, gasolina, comida, R$200 não dá para nada. Tem que ser no mínimo R$400, no mínimo R$400. Há espaço para isso? Há espaço fiscal para isso.
Um programa de transferência de renda que é adotado em muitos outros estados, além de assistir as pessoas, além de apoiar as pessoas que estão em dificuldade, inclusive para comprar comida, para viver, além disso, ele ajuda a economia a respirar, ele ajuda a economia a continuar funcionando, inclusive gerando até impostos, porque a pessoa que recebe um dinheiro, ele vai na farmácia, ele vai na padaria, ele vai no mercado, ele vai no salão de beleza, e isso, pulverizadamente, mantém a economia funcionando. Foi isso que os países fizeram. Os Estados Unidos fez isso. Os Estados Unidos fez isso, passando $1.500 para todo mundo, quase, sem restrições. Eu, por exemplo, apoio o programa de emergência do governo federal. Esta é uma tendência. É muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais eficaz você dar o dinheiro diretamente para as pessoas, pulverizadamente, sobretudo as pessoas mais pobres, que estão passando enormes dificuldades em função da pandemia, do que outros tipos de investimento. Então, a gente apoia esse programa, que essa, inclusive, tem sido uma posição nossa. Muita gente pergunta assim, qual que é a posição do PSD? É governo ou oposição? Aí eu falo assim, nós somos independentes. As pessoas falam, mas como é que é isso, independente? Aí eu explico. Nós não estamos no governo, não fazemos parte do governo, não temos compromisso com o governo, mas também não somos aquela oposição antiga que, do quanto pior, melhor. Tudo que o governo faz está errado e é criticado. Não, nós avançamos disso. A posição de independência, ela é assim. Se faz coisas corretas, que a gente considera que é correta, a gente apoia. Se faz coisas que a gente considera que não é correta, a gente não apoia. Essa é a posição nossa como independência. Outra coisa, hoje no Brasil, para você fazer às vezes você tem dinheiro e não tem como investir. Primeiro, porque precisa de projetos. Segundo, porque os sistemas, Edna e Silvestre, os sistemas de controle hoje dificultam muito você fazer investimento. Você vai fazer uma obra, primeiro tem que ter projeto. Depois tem que haver licitação. Depois tem, normalmente, a judicialização da licitação. Você leva 6, 8 meses para assinar o contrato e começar a obra. E já não há mais tempo agora. Então, o recurso emergencial, a transferência de renda diretamente para as pessoas que necessitam, é uma política social muito eficaz, de apoio às pessoas, e ela tem repercussão econômica e fiscal, porque você ativa a economia. Então, essa é a nossa posição. Nós chegamos aí ao final da nossa entrevista e eu acho que foi muito importante esses esclarecimentos do senhor como presidente do partido e trazer sua posição, a posição do partido e como ele está vendo o cenário nacional. Só uma última pergunta rapidinha para nós, nosso tempo está em cima. Como é que o senhor viu a entrada do ex-juiz Sérgio Moro na corrida aí, se movimentando nos bastidores? Isso é positivo? Ou da Atena, esse povo aí é positivo? Sempre é positivo. Mas eu não acredito que o Moro vai ser candidato. E se for candidato, eu vejo pouca chance nele. Eu respeito muito o trabalho que o Moro fez. Hoje ele fez um bom trabalho. Mas ele cometeu um erro. Foi ter ido para o governo. É muito difícil você explicar que um juiz hoje está julgando e no dia seguinte ele é político. Então não acredito que o Moro vai ser candidato. O Meirelles, o Silvestre,
Quem deve cuidar da política são os políticos. Eles é quem devem ser candidatos, eles é que estão preparados, é que têm sensibilidade. Então, eu acredito em partidos e acredito em política. Eu vejo como uma falácia essa história de velha e nova política. Isso é uma falácia. O que existe é a boa e a má política. Isso sempre existiu e sempre vai existir. Então, cabe a nós apresentar para o eleitor os bons políticos, mas tem que ser político. Lugar de juiz é julgando. Lugar de juiz é julgando. E lugar dos políticos é na política. Vilmar Rocha, agradecemos imensamente a sua participação no nosso programa. O espaço está sempre aberto para debatermos sobre política local e nacional. Obrigada, Vilmar. Muito obrigado e um bom dia para vocês. Sempre é um prazer conversar com pessoas inteligentes como o senhor e, acima de tudo, como o senhor bem disse, acabou a era dos outsiders. Agora é hora dos políticos profissionais. Obrigada, Wilson. Um abraço, Obrigada mais uma vez, Vilmar. Obrigada a você.